É um tema muito edificante, encorajo você sempre que puder, participe conosco. O título é A Ciência e a Arte de Viver Bem. Esse é o nosso título geral, A Ciência e a Arte de Viver Bem. É o que desejamos, não é? Queremos aprender a viver bem nesse novo ano. E o título de hoje é que sabedoria é a base para viver bem. Eu gosto das fábulas, especialmente as fábulas de Esopo. E ele tem essa fábula. Um dia, um burro entrou numa floresta. Enquanto o burro caminhava entre as árvores e as flores, ele encontra ali no meio da floresta uma pele de leão. Alguns caçadores tinham caçado o leão e deixaram a pele para secar. O burro não teve dúvida, se vestiu com a pele de leão. E quando ele começa a andar pela floresta, ele ficou impressionado. O respeito que ele recebeu. Todos os animais olhavam para ele com respeito, admiração e até uma dose de temor. Os seres humanos até fugiam do burro. E ele estava tão feliz com aquilo, vestido com a pele de burro. E a sua alegria foi tanta que então ele começou a balir. Hi-ho, 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 hi-ho. E as pessoas entenderam imediatamente, os animais da floresta entenderam imediatamente. Se tratava apenas de um burro vestido com pele de leão. A moral da história seria que calado até um burro passa por sábio. E que não nos basta vestir de maneira que pareçamos sábios, porque as nossas atitudes, as nossas palavras e as nossas ações, eventualmente, denunciarão o que de fato nós somos. Final de ano, 31, e você deve ter visto uma enxurrada de fotos nas redes sociais, nos grupos da família, o pessoal vestido com a roupa certa, alguns por causa de superstição, acreditando que se usar essa cor traz dinheiro, se usar aquela outra cor traz esperança, se usar outra cor traz paz. Outros apenas por força da tradição, sem nenhuma ligação direta com o que nós chamamos de falácia das origens, ou seja, ele não vestiu branco porque ele acredita naquilo, mas por causa das tradições que nós temos. Mas, você sabe, se continuar colocando todas essas roupas e vivendo do mesmo jeito, fazendo do mesmo jeito, gastando do mesmo jeito, tratando as pessoas do mesmo jeito, conduzindo a vida do mesmo jeito, você vai terminar 2025 do mesmo jeito. Porque assim como burro só vestir uma pele de leão não faz diferença. Se nós pudéssemos viajar no tempo e trazer aqui alguém que tivesse as credenciais necessárias para nos dar um conselho, o rei Salomão, o homem mais sábio do mundo antigo e mais bem-sucedido do mundo antigo, se ele pudesse vir aqui hoje e nos dar um conselho no começo do ano de 2025, ele concordaria com a nossa premissa. Sabedoria é a base de tudo. Se você não escolher sabedoria, não importa os outros planos e desejos que você tem para esse ano, eles vão naufragar. Aqui um dos provérbios de Salomão, capítulo 4, versículo 7. Provérbios 4, 7. Adquirir sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer. Em tudo o mais, aprenda a ter discernimento. É a nova versão transformadora. Eu creio que seja oportuno vermos nas outras versões, algumas pelo menos, para termos mais clareza e profundidade do texto. Nova versão internacional. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo o que você possui para adquirir entendimento. A Nova Almeida atualizada. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquira o entendimento. E a nova tradução na linguagem de hoje, como diz um amigo meu, matou a pau. Diz assim:
Para ter sabedoria, é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo que você tem para conseguir compreensão. Você lembra de Salomão? Ele é filho de Davi, e certamente ele observou na vida desse emblemático rei de Israel, Davi, o papel importante da sabedoria. Ele viu como Davi, nos dias em que governou com sabedoria, como ele foi bem sucedido. Ele também viu os momentos em que Davi, seu pai, talvez tenha escolhido tomar decisões não tão enraizadas em sabedoria. Porque a Bíblia é assim, ela é muito sincera, não esconde os erros dos nossos heróis. Quando chegou o momento então de que Salomão fosse reinar, ele sabia qual era a base mais importante para o exercício do seu reinado. Era a sabedoria. E nós sabemos do livro de Reis, 1 Reis, capítulo 3, versículos de 9 a 12, que ele tem uma experiência especial com Deus. Uma experiência que num sonho Deus aparece a ele e pergunta: o que você gostaria que eu te desse? Já pensou um encontro desse? Começo de 2025, Deus vem ao seu encontro e diz assim: o que você gostaria de receber? O que você pediria? Muito dinheiro no bolso? Saúde para dar e vender? Eu não sei, mas nós sabemos o que Salomão pediu, possivelmente influenciado por observar o seu pai Davi. Ele sabe que o bem, a virtude mais preciosa que ele precisa, é sabedoria. E ele pede por sabedoria. E nós sabemos que Deus concede esse pedido a ele. E agora, no texto que acabamos de ler, ele não é mais o jovem Salomão. Ele é um homem de meia idade. É muito interessante a biografia de Salomão. Ela se divide em algumas partes que podem ser analisadas a partir do que ele escreveu. Quando ele é jovem, ele escreve sobre cantares de Salomão. É a cantada, é o amor, é a paixão. Quando ele é um homem já idoso, mais velho, ele escreveu Eclesiastes, falando do risco de correr atrás daquilo que é vazio e não tem propósito, porque quando chegamos lá não tem mais volta. E na meia idade ele nos fala dos conselhos que um pai dá ao seu filho, Provérbios. E aqui ele recebeu sabedoria de seu pai, e ele quer transmitir essa sabedoria aos seus filhos. E é tão interessante que num livro na nossa tradução, 31 capítulos, ele trate pelo menos 50 vezes, ele use a palavra sabedoria com seus sinônimos. Sabedoria é importante para Salomão? Sabedoria é importante para Salomão? É importante? E sabedoria é importante para você? Então já vou impetrar a bênção apostólica e podemos... Sim, essa deve ser a nossa resposta. A sabedoria foi importante para esse grande homem, deve ser importante para nós. Talvez seja útil considerarmos um pouco o que é sabedoria então. Qual é a etimologia de sabedoria? Quando nós vamos para o hebraico, a língua original em que Provérbios foi escrito, sabedoria é horma. E literalmente descreve alguém que é sábio, alguém que é inteligente, ou alguém que é habilidoso, como por exemplo na arte das guerras. Então note que sabedoria, horma, não é apenas um conhecimento intelectual, não é apenas uma informação guardada na cabeça, mas é algo que você coloca na prática. Bom, o Antigo Testamento foi traduzido depois do hebraico para o grego, essa tradução se chama Septuaginta, e lá a palavra horma foi traduzida por Sofia, que significa você ter um conhecimento que te capacita a discernir e a exercer o juízo correto das coisas. Tão importante isso. E óbvio, na nossa língua portuguesa vem de sapiência, que é o saber, que mais uma vez tem uma ideia de conhecimento teórico e prático das coisas. Um exemplo que nós temos para ver a aplicação disso se encontra em Êxodo, capítulo 35, versículo 31. Êxodo 35, 31. Nesse texto, o tabernáculo está sendo construído. E a palavra de Deus diz assim, Êxodo 35, 31. O Senhor encheu Bezalel com o Espírito de Deus e lhe deu grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de
todo tipo. Bem, como é a sabedoria que Deus concedeu? É uma sabedoria prática. É uma sabedoria que nos leva à ação. Você, qual é a área da sua vida que você está precisando de sabedoria? Qual é a área da sua vida que você precisa aplicar a sabedoria de Deus? É na área financeira? É na saúde? É no seu relacionamento conjugal, familiar? É na maneira que você está lidando com seu filho? Qual é a área da sua vida que você precisa de sabedoria? Um conhecimento que se traduz em prática. Eu me lembro desse homem que ele tinha um problema em casa. O problema é que ele estava afastado do seu filho. E ele percebia isso, porque os filhos ficam grudados na gente assim quando são pequenos. À medida que eles vão crescendo, e quando eles chegam na adolescência, inclusive, especialmente na adolescência, eles já não querem que a gente leve até a porta da escola, por exemplo. Pode me deixar aqui na esquina, eu vou sozinho, não é? E vai tendo um afastamento. Mas esse pai percebeu que o afastamento estava se transformando num grande abismo. Eles já não se conversavam mais, não tinham mais contato. E ele teve a ideia de reproduzir uma réplica da muralha da China. A muralha da China é grande, hein? E ele então toda semana sentava com o filho para juntos trabalharem fazendo a muralha da China em casa. Agora, refazer a muralha da China no começo foi muito chato, muito cansativo, mas à medida que eles gastavam tempo em quantidade, eles descobriam o tempo de qualidade. Não existe tempo de qualidade sem investir tempo em quantidade. À medida que você tem gente que diz assim, não, eu só invisto tempo de qualidade. Não existe tempo em qualidade sem tempo em quantidade. Quanto mais tempo você passa com alguém, mais experiências qualitativas você tem com ela. Quanto menos tempo você passa com alguém, provavelmente menos tempo de qualidade você tem com ela. Esse pai fez isso. Um outro pai tinha problema com o filho, chegava a hora de ir para a cama e a sala estava uma bagunça com todos os seus brinquedos. E ele não sabia exatamente o que fazer. Como é que eu posso resolver isso? Primeiro foi para o conflito, para o embate, o pátria potestas, faça o que eu mando, obedeça, guarde, mas era terrível. Virava um ato de terrorismo antes de irem para a cama. A mãe já não dormia direito, porque toda noite eles tinham briga. Até que o pai teve uma ideia, um insight sábio, inteligente. Ele fez um trenzinho, botou um vagão, e disse, esse trem vai passar aqui em casa todo dia, tal horário. E quando o trem passar, você vai me ajudar a colocar todos os brinquedos no vagão do trem e o trem vai para a estação. Quando ele fez isso, o problema foi resolvido de uma maneira sábia. Quais são as áreas da sua vida que você precisa de sabedoria? Se você é como eu, você tem áreas que precisa de sabedoria. E Deus, o doador da sabedoria, Ele está aqui nessa manhã. Eu te disse que Salomão teve a experiência de ter um encontro com Deus, e Deus perguntou, o que você quer que eu te conceda? De acordo com a palavra de Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso está aqui nessa manhã, e Ele está disposto a conceder sabedoria a você. Segundo, a sabedoria também pode ser definida de maneira teológica. A Bíblia nos diz que a sabedoria não só é um conceito, uma ideia, a sabedoria é uma pessoa, é Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, nós lemos, 1 Coríntios 1, 24, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Ou seja, Cristo, como a revelação máxima de Deus encarnado, me dá um modelo prático. Quando você lê o Evangelho, pode assistir o The Chosen, mas melhor que assistir o The Chosen é ler o Evangelho. Lê o Evangelho e você vê como Jesus age na vida, nas circunstâncias mais diversas que você pode imaginar. E você olha aquilo e você modela a sua vida, modela as suas palavras a partir do exemplo de Cristo. Porque Cristo Jesus é o nosso Salvador, amém? Mas não apenas o nosso Salvador, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso modelo. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, lemos, porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês, Ele é o seu exemplo, sigam os seus passos. E finalmente, a definição textual do que é sabedoria. Ainda estamos na definição, a definição etimológica,
A definição teológica é Cristo e a definição textual. O que Provérbios diz que é a sabedoria? Capítulo 1, versículo 7, capítulo 9, versículo 10. Os dois versículos dizem que a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Você quer ser sábio? Você aqui no meio, quer ser sábio? Sim. Ser sábio implica em você começar com o temor do Senhor. Você aqui da minha direita quer ser sábio? Implica em começar a ter o temor do Senhor. Sábio, quer ser sábio? Implica em começar a ter o temor do Senhor. Agora, o que é o temor do Senhor? O temor do Senhor não significa apenas ter medo de Deus. Quando eu era um garoto pequeno e a minha mãe me dava alguma ordem, me orientava alguma coisa, eu podia ter medo da minha mãe e eu deixava de fazer algo que não era correto por causa desse medo. Mas à medida que o nosso relacionamento foi amadurecendo, então eu passei a cultivar o quê? Uma reverência, por assim dizer, pela minha mãe. Um respeito profundo, com admiração. Por uma pessoa que levantava de madrugada para sustentar 2 filhos, casada com um marido alcoólatra. Então você olha para aquela pessoa e agora você não tem só medo, você tem um profundo respeito. E quanto mais isso se cristaliza na sua vida, você não quer fazer algo que desagrada aquela pessoa, não porque você tem medo de tomar umas varadas, naquela época podia, tá? Minha mãe dava umas varadas de vez em quando, mas porque você não quer ferir o coração daquela pessoa. O temor do Senhor é quando você se relaciona com Deus de tal maneira, você aprecia, admira, respeita a Deus de tal maneira e com tal profundidade, que isso passa a moldar as suas escolhas. Você diz, eu não vou fazer mais isso, eu vou agir de uma maneira diferente, eu vou responder de outro jeito, porque eu não quero ofender o coração do meu Pai Celestial. Essa irmã que conheço há muitos anos me contou que a prima na adolescência ficou grávida do namorado. E claro, uma situação sem planejamento, foi um choque para todos. E essa irmã me contou que ela observou a mãe dela, a tia então no caso, tão triste e tão abatida com o que estava acontecendo, porque óbvio ela já imaginava tudo que a sobrinha viveria ao longo dos anos, que ela disse que ao ver a mãe daquela maneira, ela disse, eu nunca quero deixar minha mãe triste desse jeito, eu nunca vou seguir o mesmo caminho, porque eu não desejo ferir o coração da minha mãe, como a minha prima feriu. Ela não tinha medo da varada, ela não tinha medo de ficar de castigo, ela tem um temor reverente, respeitoso pela mãe. Se nós queremos, queridos, nesse ano de 2025, vivemos uma vida com sabedoria, nós precisamos recuperar a nossa reverência a Deus, o nosso temor respeitoso a Deus. Dizer, eu não quero ofender o coração do Deus Santo que me vocacionou. Eu não quero continuar com essa linguagem, eu não quero continuar com essa prática, eu não quero continuar por esse caminho. Eu quero consertar o que precisa ser consertado. A sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Bom, vamos para os nossos 2 últimos pontos dessa manhã. A sabedoria e a sua compensação. Salomão entende que todos nós funcionamos com essa leitura da vida de causa e efeito. Nós fazemos algo e queremos saber, o que eu ganho em troca com isso? Qual é o benefício disso? E Salomão, ele age de maneira a responder essa questão. Ele produz o seu texto inspirado dizendo, e olha, além de você agradar o coração de Deus, a sabedoria vai te trazer tantos benefícios. Há compensação na vida sábia. Por exemplo, Provérbios 4:6 diz que a sabedoria protege. Diz assim, não abandone a sabedoria, pois ela o protegerá. Ame-a e ela o guardará. Sabedoria protege, e protege sabe do quê? Especialmente das escolhas imbecilizadas.
Sabedoria protege. Quando eu começo a ter o temor de Deus, eu vou tendo mais zelo e cuidado na maneira em que eu tomo decisão na vida, as pessoas com quem eu vou me relacionar, os caminhos que eu vou seguir. Então a sabedoria agora passa a me proteger. Segundo, a sabedoria guia. Provérbios 4, 11 e 12 diz assim: eu lhes ensinarei o caminho da sabedoria, o conduzirei por uma estrada reta. Quando andar por ele, nada o deterá. Quando correr, não tropeçará. Ou seja, se tem um caminho tortuoso, não é o caminho da sabedoria. A sabedoria quer levar você por um caminho que é reto, um caminho que é plano, um caminho que você não precisa ficar trôpego e cambaleante. Então pergunte-se sempre, antes de engajar em alguma coisa: esse caminho que eu estou escolhendo, esse relacionamento que eu estou escolhendo, esse negócio que eu estou querendo fazer, como é que ele começa? Como é que é essa estrada? É uma estrada já cheia de buraco? É uma estrada que eu corro o risco de não conseguir sair dali? Eu tinha um carro. Como é que era o nome daquele carro? Era o Doblô, lembrei. E uma vez eu subi com a Júlia aqui no Pico. Agora o Pico está majestoso, né? Está maravilhoso, mas na época estava meio complicado. E tinha uma estrada em que desciam uns jipeiros. E a Júlia me falou: olha, ali embaixo é muito bonito. E eu peguei aquela estrada e desci. Mas quem que descia por aquela estrada? Eu estava com um... Vocês acham que eu ia conseguir sair com o Doblô de lá? Não. Foi uma decisão sábia? Não. Exato. Vocês vieram aqui no domingo para ouvir um tolo falar. Que coisa, hein? Mas assim que a gente aprende na vida. A gente aprende na vida observando também o erro dos tolos. Você olha o caminho e diz assim: eu já sei como é que termina isso. Seja sábio. Seja sábio. Calcule bem a estrada. Não vai se lançando nos buracos, porque a sabedoria quer te levar por um caminho que seja plano, um caminho que não seja pedregoso, em que você não precise viver tropeçando. Finalmente, a sabedoria, ela nos dará verdadeiro sucesso. Há uma diferença. Você vai na internet, nos Reels, ouvir os influencers, a maioria deles vai te falar de sucesso, mas é o que eu chamo de falso sucesso. Tem gente que está próspero economicamente, mas é miserável, destruiu a família, destruiu-se emocionalmente, espiritualmente. A Bíblia nos fala de verdadeiro sucesso, poderia ser chamado de bem-aventurança. Provérbios 4, 8 diz assim: se você der valor à sabedoria, ela o engrandecerá, abrace-a, ela o honrará, ela lhe colocará em uma bela grinalda na cabeça e o presenteará com uma linda coroa. É o GPS, é o seu Google Maps, é o seu Maps, é o seu Waze. Siga a sabedoria, para que você possa colher os frutos que a sabedoria tem para você. Um exemplo clássico de como a sabedoria compensa se encontra na própria história de Salomão, lá no 1 Reis, capítulo 3, versículos 16 a 28. Vocês lembram disso? É a história de, logo no começo do reinado dele, duas mulheres procuram Salomão, eram prostitutas. Lembram dessa história? E a história é a seguinte: elas chegam diante do rei e dizem assim: olha, cada uma de nós teve um filho, mas durante a noite, essa mulher, era a acusação, deitou-se sobre o filho dela, o filho morreu. Ela foi, tirou o filho dela morto, pegou o meu e deixou o morto comigo. Eu quero que essa mulher devolva o meu filho agora, porque ela está dizendo que o filho vivo é dela, meu filho vivo é meu, o filho morto é dela. Lembram dessa história? Como é que Salomão vai decidir aquilo? Não tem testemunhas, estavam só as duas, era a palavra de uma contra a outra, ele precisa de um insight prático. Ele diz assim: tragam-me uma espada. Desembanha a espada, diz assim: eu vou cortar essa criança no meio, eu vou dar metade para uma mãe, metade para outra, e está resolvido o caso. Ora, a mãe verdadeira disse não, pode entregar para ela a criança. Enquanto a outra, que era apenas uma pessoa invejosa e não era a mãe verdadeira, disse: isso mesmo, mete a espada, não vai ser nem meu, nem dela. E Salomão, com esse ato de sabedoria, trouxe vários benefícios. A mãe ficou com seu filho,
ele resolveu com discernimento a situação, a justiça foi feita, ele foi respeitado pelos súditos, a sua reputação de um homem sábio ficou conhecida por todo o mundo antigo, porque a sabedoria, está comigo, diga amém. A sabedoria sempre traz compensação. Nunca tema trilhar um caminho de sabedoria, nunca tema. E é difícil fazermos isso, porque às vezes nós queremos na hora a coisa, nós queremos o dinheiro rápido, nós queremos decisões muito ligeiras, e tememos dar a pausa necessária para decidirmos com sabedoria. Bem, isso nos leva então, eu poderia citar vários benefícios da sabedoria, como benefício pessoal, benefício profissional, benefício emocional, mas o tempo não nos permite. Sabedoria e a sua aquisição, e eu vou encerrar aqui. Sabedoria e a sua aquisição. Provérbios capítulo 4, versículo 7. Adquirir sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer. Adquirir sabedoria. Quem já fez matrícula para academia esse ano vai? Deixa eu ver. Ótimo, bom, muito bom, muito bom. Quem já começou a fazer um cursinho no YouTube de investimento financeiro? Deixa eu ver. Alguns, né? Quem é que já está pensando, eu vou investir um pouquinho em criptomoeda agora? Eu sei, olha aqui, ó, já tem, eu sei. Estou revelando hoje, vocês estão vendo? Começo do ano, a gente começa a pensar tudo isso. Hoje, eu espero que você coloque lá na sua lista prioritária o seguinte item: sabedoria. Eu preciso adquirir sabedoria. Note, adquirir sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer. É tão interessante que Deus nos oferece sabedoria. Sabedoria é como um presente que Deus nos dá, mas ao mesmo tempo Ele diz que nós devemos adquirir. Na parte A do versículo 5, adquire sabedoria e aprenda a ter discernimento. Há uma ênfase nesse capítulo 4, adquire sabedoria, adquire sabedoria. Você se lembra de Israel do Antigo Testamento? Deus prometeu a eles uma terra, não é a terra que mana leite e mel. Mas eles deveriam fazer o quê? Conquistar a terra, adquirir a terra, porque há uma parte que nos cabe. Então Deus diz: eu te dou sabedoria, é sua. Quem aqui quer ser sábio? Boa, está disponível, mas você precisa adquirir a sabedoria. Há uma parte que te cabe, há um tempo que vai ter que ser investido, há recursos que você vai ter que colocar nisso. Não vai acontecer simplesmente assim, sem você não dedicar do seu tempo, do seu talento, do seu tesouro. Como podemos adquirir a sabedoria? Você pode, e eu recomendo essa semana, leia a palavra de Deus. Comece por Provérbios. Leia cada dia um provérbio, um capítulo. Leia um evangelho. Jesus não é a sabedoria encarnada, então veja como Jesus personifica a sabedoria. Não sou muito de ler. Leia Marcos, é o evangelho mais curto que nós temos. Ouça, coloca no seu carro enquanto você se desloca de um lugar para o outro, ponha para ouvir à noite ou pela manhã, mas assuma essa semana ainda o compromisso de ouvir a palavra de Deus para que você se torne sábio. Segundo, observe as pessoas, considere a decisão das pessoas e quais foram as consequências daquelas decisões e se pergunte: eu quero ir no mesmo caminho? Estou disposto a pagar esse preço? Se a resposta é não, não embarque nisso. Em outras palavras, adquira sabedoria observando o exemplo dos outros. Terceiro, adquira sabedoria por meio da oração. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz assim: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Por favor, feche seus olhos. Feche seus olhos. E me responda o seguinte, aí no seu coração: que área você precisa de sabedoria? É para a sua família? É para o seu trabalho? É para o seu ministério? Qual é a área? Essa semana, estabeleça um horário. Leia a Bíblia, leia Provérbios, leia o Evangelho. Identifique as áreas que você precisa ser mais sábio. Busque conselho. Pode abrir os olhos. Compartilhe a sabedoria.
Fale com as outras pessoas sobre sabedoria. Nós nos tornamos sábios à medida que falamos de sabedoria. Você aprende à medida que você ensina. Eu me lembro que quando eu voltava animado da igreja, ainda garoto, porque me converti na adolescência, eu encontrava a minha avó, Dona Augusta, que estava ali preparando um bolinho de chuva em casa. Faz tempo que eu não como bolinho de chuva, ela fazia um bolinho de chuva maravilhoso, a Dona Augusta. E eu voltava da igreja, eu ficava recontando os sermões para ela. Eu ficava recontando as lições que eu tinha aprendido, ou na escola dominical, ou num curso bíblico. E à medida que eu fazia isso, sem nenhuma expectativa, na verdade eu estava cristalizando as verdades do Evangelho. Compartilhe a sabedoria com outras pessoas. Eu vou encerrar aqui.